Vamos pensar criticamente. Onde que tem dificuldade desse paciente emagrecer? Se o básico do emagrecimento existe uma questão de déficit calórico, seja da dieta, ou seja, da queima calórica de uma atividade física, se a gente desconsiderar primeiro a questão que às vezes pode ter um envolvimento hormonal, metabólico envolvido, mas a base aí tem que ter um déficit calórico, vamos começar pelas primeiras objeções aqui, seja adesão, seja motivação, seja porque dá a vida social do final de semana, é por prazer ou porque sai da rotina? Porque o ambiente social que ele está é diferente, daí ele fica influenciado por isso. Esse estresse e ansiedade é por conta de uma praticidade, porque está super cansado, e aí a dieta vira mais uma obrigação, uma rotina e um item da listinha para fazer do dia, a pessoa já está de saco cheio, ela quer chegar em casa, quer só deitar no sofá, ou por conta de recompensa e prazer do famoso eu mereço, meu dia hoje foi estressante, né? Já que o resto, né, eu não tenho tanto controle. A gente vê muito isso em paciente, às vezes acamado, mas que é estável, né? Poxa, a pessoa já é doente, já tem tal problema, eu ainda vou tirar dela o prazer de comer, né? Do 8 e do 80, ou eu vou fazer tudo, se daí eu paro de fazer atividade física ou me machuquei. Quem é que tem paciente desse jeito? Que se machuca na atividade física, aí também para com a dieta. Então, algumas coisas vocês vão precisar pensar, falando em genética aqui, em ordem dessa prioridade, de o que eu faço primeiro, o que eu faço na segunda consulta, o que eu faço na terceira, porque não é simplesmente, vou fazer uma primeira dieta, acompanho, vejo que deu certo, que não deu certo, vou fazer um ajuste aqui do que perdeu ou não perdeu e refaz o cálculo. Não, vocês vão ter a cabeça terapêutica e não de nutricionista básica que a gente aprende na faculdade. Por quê? Vamos pensar aqui o que interfere geneticamente na parte de disciplina e de adesão? A CONT. Então, se é um paciente que já vem com uma queixa para vocês, e isso vale não só para o emagrecimento, mas que nem a gente tinha falado, até se for fazer um protocolo do intestino da vida. Se eu não tenho motivação suficiente, eu não vou seguir aquele plano. Existe uma motivação psicológica que é a intensidade da dor. Se a pessoa está passando por uma dificuldade que impacta na qualidade de vida dela, por exemplo, eu não posso sair com os meus amigos porque meu intestino solta em qualquer restaurante, primeiro lugar que entra eu já olho onde é que tem um banheiro, eu não quero mais essa vida porque eu fico super sem graça e aí prejudica a minha vida social, etc. Ela vai seguir a dieta, porque é muito mais forte o problema e a consequência que ela está vivendo do que as dificuldades dela seguir um plano alimentar. Então, hoje, pelo menos na NutriSecrets, como no nosso caso a pessoa vem mais pela dor, a gente tem pouca essa questão de não seguir a dieta. O retorno, depois de 3 meses, que a gente consegue espaçar 3 meses, a pessoa já resolveu muita coisa. Mas por quê? Ela estava sofrendo muito e ela, pelo amor de Deus, me diz o que eu tenho que fazer. E aí nós entramos com essa estratégia para que, né, ela siga. Claro, adequar a realidade dessa pessoa também, mas existe essa motivação interna e psicológica porque ela está sofrendo. Quando a gente fala de emagrecimento, o sofrimento não é tão forte, ele é um desejo, né? A não ser, obviamente, que a pessoa está com uma doença, tem alguma coisa ali mais forte acontecendo. Mas o normal do emagrecimento, mesmo que você traga, né? Quais as dificuldades que você já passou? Que esse sobrepeso ou obesidade interferiu. Não consigo sentar na cadeira do ônibus, na cadeira do avião, não consigo amarrar o sapato. Na obesidade, cada um tem o seu limiar da parte de dopamina. E é importante vocês descobrirem com o paciente de vocês qual que é o deles. Para algumas pessoas, é bater 3 dígitos na balança. Outras já passaram de 3 dígitos faz tempo. Homem, principalmente, é a questão da barriga, principalmente de não conseguir ali abaixar, vou amarrar esse sapato e tudo, essa barriga atrapalha. Outros podem ser, eu não tenho fôlego para brincar com meu filho, e meu filho é pequeno. Mas qual que é a razão para que quando ele desistir ou baixar a dopamina, porque vai acontecer, ele vai se lembrar disso para dar essa motivação emocional. Porque vamos lembrar que com o aumento de adipócito, diminui meu estoque de dopamina. Porque
Lá na época de Homem das Cavernas, eu tinha que ter dopamina alta para buscar comida. Senão, eu morria de fome, literalmente. Então, se eu já tenho reserva, eu não preciso ir buscar por comida. Em termos genéticos, tá? Não estou falando em termos da sociedade, né? Que a gente sabe que a alimentação tem outros significados. Tudo isso para dizer, muitas vezes vocês vão ter que mudar a dieta de vocês e fazer uma dieta focada em dopamina no primeiro mês, para no segundo mês vocês trabalharem a questão de restrição calórica, ou de intestino, ou de qualquer outra coisa. Se esse paciente é Conte GG, aí vocês vão fazer uma dieta puramente de aumento de dopamina. Se for uma Conte AG, é conversar com esse paciente e entender que horas que está mais ansioso, que horas que está mais desmotivado, principalmente para a distribuição proteica de vocês. Por exemplo, de manhã, ok, consigo acordar, estou bem, mas final do dia, cheguei em casa, não tenho menor vontade de cozinhar. Estou super cansada, exausta, aí que eu peço alguma coisa no iFood ou enfim, como qualquer coisa. Dopamina do G, a gente vai cuidar só no final da tarde. Você vai dar um lanche intermediário para não deixar essa dopamina, quando ele chegar em casa 6, 7 horas da noite, está baixa. Porque lembra que a gente tem que ter período de digestão e absorção. Então, se o pico que ele fala do cansaço dele é, por exemplo, 7 da noite, sempre conta 3 horas antes para dar esse lanche intermediário rico em dopamina. Se o paciente é AA da Conte e mesmo assim está com sintomas de desmotivação, vão procurar onde que é a causa, porque não é na dopamina. Ele está com uma anemia? Como é que está a questão da tireoide? Como é que está, às vezes, a questão emocional dele? Será que é isso de descontar na comida? Aí vocês vão olhar o MC4R. Lembra que o MC4R é o gene de oportunidade de comida. Que quando a gente era lá uma mulher das cavernas, se eu achava um pé de amora ou um javali, era a minha oportunidade. Para que eu ia pegar só 3 amorinhas? Eu não sei quando que eu vou encontrar o pé de amora de novo. As pessoas que têm problema, tem a letrinha T no MC4R e tá ativo, tem essa questão que eu brinco, é o gene do mineiro, né? Só levanta da mesa a hora que apaga a luz, porque se fica papiando ali, vai cortando, parando queijo, parando o bolo, comendo até a cenoura, não importa o que está na mesa que vai comendo. Vocês podem perguntar, como é que é a pessoa que mora com vocês? Se alguém fez pipoca, você não estava nem com fome, mas te oferece, você sempre fala assim? Para ver a questão das perguntas de fenótipo lá, caso vocês não tenham a parte de genótipo, né? Mas se tiver o genótipo e tiver com essa ação ativa, eu tenho que fazer a estratégia de, por exemplo, aumentar a serotonina, já que o MC4R depende de serotonina. Então, veja o horário que essa pessoa desconta mais na comida. E 3 horas antes, vocês vão fazer uma estratégia de um lanche não para dopamina, mas para serotonina. Então, coisas com triptofano, magnésio, B6. Se for para dopamina, vocês vão aumentar a tirosina, principalmente fenilalanina. E ferro, né? Ferro e complexo B. Se esse paciente é do MC4R, eu também tenho que entender com ele não só a questão da serotonina, mas eu tenho que entender a oportunidade de comer. Não vai pôr a mesa, vai fazer a comida lá no fogão, na cozinha, vai montar o prato e vai trazer para a mesa. Porque eu não posso estar olhando para aquela comida toda hora. Não vou pedir o iFood ali que eu estou super com fome, eu vou pegar 3 pratos e sobremesa. Já fala para ele escolher, hoje o dia foi puxado, eu já sei que eu vou chegar em casa cansado. Ok, agenda o iFood antes, na hora que você está fazendo um desses lanchinhos estratégicos, porque daí o estômago tá cheio. Aí ele vai selecionar menos comida, pro famoso olho gordo ali, né? Não pode deixar a tomada de decisão na hora que o gene ficou ativo. Mas eu precisava que vocês pensassem nisso. Às vezes vocês vão direto, gene de obesidade, vou pensar só em metabolismo de gordura. E esquece a questão de comportamento, que às vezes o primeiro mês vocês vão ter que verbalizar isso para o paciente. Fulaninho, você já me contou aqui que veio em várias nutris e não consegue, desiste. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estratégia mais personalizada? A gente vai fazer o primeiro mês só para melhorar fisiologicamente a sua parte de motivação. Você sabia que tem alimento, nutriente, tudo que vai fazer você aderir mais, ter a famosa força de vontade, tudo? Claro que eu preciso de você, enfim. Mas contar para ele que tem esse passo a passo vai ser importante.